Depois de levantar o servidor e desativar com o Ctrl C, a gente vai digitar code ponto para a gente trabalhar nas pastas que a gente acabou de criar. No VS Code, se não abrir o terminal, a gente digita Ctrl e aspas e abre esse terminal para a gente trabalhar. Repara que a gente está dentro da pasta da nossa aplicação. Se a gente der um ls, a gente vai ver que a gente tem a pasta com o mesmo nome do aplicativo que a gente criou, o nome do nosso projeto, um arquivo .sqlite 3 e o nosso arquivo manage.py que a gente já tinha visto. Então está aqui na nossa pasta, a pasta da nossa aplicação, a pasta que o Django criou com o nome do nosso projeto. Esse arquivo db.sqlite é o arquivo onde vai ficar todos os nossos dados. Esse é o nosso banco de dados, propriamente dito. Dentro da pasta com o nome do nosso projeto, tem um arquivo chamado settings.py. Nós vamos abrir. E dentro dessa lista de installed apps, nós vamos colocar o nome do nosso aplicativo, que é K40 Management. Ctrl S para salvar e a gente fecha o arquivo. Dentro da pasta com o nome da nossa aplicação, a gente vai criar duas pastas agora. A gente pode criar por aqui, por esse menu, por essa barra lateral, nesse ícone aí, nova pasta, que a gente vai chamar Static. E dentro dessa pasta Static, a gente vai criar uma outra pasta com o mesmo nome da nossa aplicação. A segunda pasta que a gente vai criar dentro da pasta da nossa aplicação é chamada Templates. Dentro dessa pasta a gente vai criar também uma pasta com o nome da nossa aplicação. Na pasta estática vão ficar fotos e arquivos do tipo CSS, .js. JS são as folhas de JavaScript, de função de JavaScript que a gente vai escrever. CSS são as folhas de estilo, para dar uma melhora na aparência do nosso arquivo HTML. E dentro dessa pasta Templates vão ficar todos os nossos arquivos HTML. Dentro da pasta do nosso aplicativo tem um arquivo chamado views.py que já vem preenchido também para a gente importar a função render que a gente vai utilizar para poder mostrar as nossas páginas HTML. Aqui a gente vai criar uma função chamada index com parâmetro request e a gente vai retornar uma função chamada http response. Dentro dessa função a gente vai colocar uma string que vai aparecer na nossa página. Para a gente poder utilizar essa função, a gente precisa importar ela, que é from django.http import http response. Ctrl S para salvar. Agora a gente tem que falar para o Django qual rota ele deve acessar para ler essa função, nossa função index. Para isso a gente tem que criar um arquivo chamado urls.py dentro da nossa pasta da aplicação. Dentro desse arquivo a gente precisa importar a função path e da nossa raiz a gente vai importar o nosso arquivo views. A gente vai criar uma lista chamada URL patterns. O primeiro item dessa nossa lista vai ser a função path com os parâmetros aspas vazio, que isso quer dizer que a gente quer que abra a nossa função index sem colocar nada depois do endereço. Então na hora que a gente digitar o endereço, a primeira função que vai ser chamada automaticamente, sem digitar barra ou alguma coisa, digitando nada depois do endereço, vai ser a nossa função index. Essa função está no nosso arquivo views e o nome dessa função é index. Ctrl S para salvar. Dentro da pasta do nosso projeto, não da pasta da nossa aplicação, a gente tem um arquivo com o mesmo nome do arquivo que a gente acabou de criar, chamado urls.py. A gente vai abrir esse arquivo e a gente precisa declarar nesse arquivo o que a gente acabou de criar. A gente vai colocar como novo item nessa lista a função path, dizendo que o caminho dela não vai ter nada depois do nosso endereço. E a gente vai pedir para incluir a nossa aplicação, o nome dela aqui é K40 Management, dentro dessa pasta o arquivo urls. A gente também precisa importar essa função include. Ctrl S para salvar. Agora se a gente digitar python manage.py run server, a gente levanta o nosso servidor. Se a gente for nessa página e atualizar, está aqui a nossa primeira função. Repara que depois do nosso endereço não tem nada, porque é isso que a gente escolheu.